Quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações importantes para você começar esse novo dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um Folha no Ar e agora 7h05 em Campos, e a gente, neste programa de hoje, né, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também pelo streaming, no Face, no YouTube, no Instagram, e daqui a pouco o programa estará em podcast, né, todos os aplicativos de podcast, e também logo mais tem reprise na Plena TV. Para adiantar o programa, em função da agenda aí do nosso convidado, vamos inverter mais uma vez aí a dinâmica, e no final, né, ao final do programa, a gente traz aí as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, que já está circulando pela cidade, nas bancas principais aí de toda a região e também nas casas dos assinantes, porque hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã, impresso aí nas bancas. Só para conferir, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje mais um dia de tempo bom, com clima seco, né? Mas tempo bom, sol sem previsão de chuva. A temperatura máxima é de 31 graus, a mínima é de 17. Agora, aqui no centro já faz 20 graus. Hoje, com o Arnaldo Neto, o jornalista Arnaldo Neto, vamos conversar, vamos receber aqui no programa, já estamos recebendo, e vamos conversar com o doutor Nélio Artiles, que na verdade já é sócio aqui do programa, do grupo. Só falar com o Cristiano agora para fazer o dividendo aí no final do mês. Aliás, a nossa dívida, e eu digo não como profissional só, mas como cidadão e amigo, a nossa dívida com o doutor Nélio é muito grande, né, Arnaldo? Deixa eu trazer o seu bom dia. O médico infectologista doutor Nélio Artiles nos honra aqui e alegra com essa presença nesta manhã de quarta-feira, para a gente falar um pouco sobre algumas dúvidas aí nesse momento da pandemia da Covid-19. Doutor Nélio, bom dia. Já são 2019, 2020, praticamente 2 anos aí, ou mais, né, que estamos nessa luta de levar informação correta aí para a população. Seja bem-vindo, doutor, bom dia. Bom dia, Cláudio, Arnaldo, todos os ouvintes da Folha FM. É sempre para mim um prazer, né, uma honra estar aqui dentro dessa instituição, né, do Grupo Folha da Manhã, em que eu acredito muito e prezo bastante como realmente uma prata da nossa casa, né, e com tanto sucesso, com tanta importância, principalmente nessa hora, né. Assim, os profissionais de saúde realmente são essenciais nesse momento, mas sem a imprensa, sem dúvida nenhuma a gente não poderia caminhar, né? A imprensa precisa caminhar junto, concomitante, ali próximo a toda a atividade da saúde. Então, um prazer, estou à disposição, né, para a gente ter um bom debate hoje. Se Deus quiser. O Arnaldo Neto, traga o seu bom dia, né, e naturalmente aí já começar essa entrevista com o doutor Nélio nesse dia de hoje. Seja bem-vindo, Neto, mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, doutor Nélio, mais uma vez, bom dia. Prazer, bom dia, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Bem, vamos lá, nosso bate-papo para a gente aproveitar bastante aqui o tempo com o doutor Nélio. Doutor Nélio, primeiro uma dúvida que parece que já circula muito aí na cabeça de todo mundo, que é com relação à possibilidade de fim dessa pandemia. Muitas vezes a gente vê a vacinação avançando, pensa que estamos caminhando, o próprio município dá demonstrações que estamos caminhando para mais liberações. Por exemplo, tivemos retomada de aulas no modelo híbrido, criado um conselho para liberar eventos, enfim, todos os sinais de que tudo está voltando ao normal e, de repente, mundo afora, a gente vê a situação revertendo, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, com o avanço da variante Delta. Dá para pensar num fim da pandemia próximo ou ainda é muito cedo para a gente falar nesse ponto? Pena que eu não posso dar uma outra palavra mais otimista, né? Mas, na verdade, a gente não vê, não vislumbra esse final de pandemia, né? Então, a pandemia ela
na verdade, a presença do SARS-CoV-2 ela vai continuar entre nós, ela não vai embora. Nós não vamos ter a oportunidade de dizer o vírus está erradicado, isso não vai ser possível. O que acontece é que esses vírus é uma estrutura que ainda alguns discutem se é ser vivo ou não, né? Porque ele, na verdade, não tem célula, ele é apenas uma estrutura que tem o seu gene, né? Tem lá o RNA, que tem as informações genéticas dele, e ele só existe se ele entrar em uma célula. Se ele não entrar, ele vai ficar inerte ali em algum lugar. Então, é uma estrutura muito simples, porém complexa. É simples, porém complexa, porque há uma inteligência biológica impressionante, né? A gente fica até meio estupefato. Como assim? Como que pode um inimigo desse, que é invisível, que é uma estrutura muito simples, só com um RNA e algumas proteínas em volta, ter essa capacidade estratégica? Porque é uma capacidade estratégica. É a capacidade de se manter vivo, como ser vivo, né? Mesmo que seja discutível. E para isso ele precisa se renovar, ele precisa se potencializar. E acaba fazendo numa velocidade ainda acima do que os cientistas, né, estão fazendo. Então, a gente tem que correr atrás deles, né, dos vírus. Os vírus vão se modificando. E essa modificação é justamente para ficar melhor. É só isso. E a modificação que o faz melhor prevalece sobre os outros. Então, é o que aconteceu, por exemplo, quer dizer, inicialmente aquela variante lá, a primeira alteração que aconteceu no Reino Unido, né, depois da África do Sul, quer dizer, alfa, beta, né, por isso que ficou nessa ordem, foi isso que aconteceu. E o porquê que acontece? E depois veio a P1, né, que é a gama, e todas as vezes que apareceram essas mutações, elas foram dominando o lugar onde apareciam, né? Então, no Brasil, por exemplo, na Amazônia, a partir deste ano, no início desse ano para cá, mudou. Nós tivemos aí essa segunda onda muito maior do que a primeira, não é isso? Por causa de quê? Por causa justamente da variante. Então, aí quem que predomina hoje no Brasil? É a gama. O original não existe mais, né? E a Delta está começando, e infelizmente o epicentro é aqui, no estado do Rio de Janeiro, né? E está crescendo, e progressivamente. Como o Brasil não faz testagem, não faz o sequenciamento, né? Nem testagem também, mas o sequenciamento para saber qual é o vírus, então a gente fica meio que assim, com painel às escuras, né? A gente ainda não tem essa certeza absoluta. Mas apenas para concluir a sua pergunta, Arnaldo, todo vírus, esse RNA, essa estrutura que ele tem, com proteínas em volta, ele tem uma tal da espícula, né? que é aquelas radiações que saem em volta do vírus, que até dá o nome ao vírus, corona, de coroa. E justamente nessas extremidades tem as proteínas S, que é as proteínas spike. Justamente nesta proteína S existe uma estruturazinha mínima, olha só, hein, chamada RBD, Remind Binding Domain, que é um sítiozinho de ligação, onde liga, onde o vírus vai ligar na célula. É ali que ocorre a mutação, só ali. E aí, o que acontece? Ele simplesmente entra mais fácil. Ele se adere mais fácil, ele entra mais fácil. Se entra mais fácil, mais vírus entra no corpo, né? E aí transmite muito mais facilmente e pode até não ser mais agressivo, mas com isso causar mais morte. Então, quando a gente corre atrás de um controle de pandemia, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos diminuir essa entrada do vírus, né? Nós precisamos impedir que o vírus chegue. E as vacinas, sem dúvida nenhuma, e até então foram muito acreditadas, uma única forma de conter a pandemia, sim, é verdade. Porém, não na ideia que hoje existe. Nós, os seres humanos, somos muito egocêntricos, muito egoístas, de uma forma geral. É uma tendência natural do ser humano. A pessoa quer fazer o quê? Se proteger. Eu estou aqui eu vou tomar vacina para me proteger. Mas não é para você. A vacina é para todos. A vacina, quando você toma, não é para te proteger, para proteger o coletivo. Entendeu? Essa é que é a ideia que as pessoas não têm. Aí, mas uma vacina não funcionou direito em fulano, mas funcionou em cicrano. E é assim que funciona. Quando eu jogo numa população uma quantidade grande de vacina, ao mesmo tempo, ou mais concomitante possível, eu vou ter a chance de impedir que o vírus circule.
E se eu mantiver, né, uma fração da população subvacinada ou não vacinada, aí eu deixo escapar. E quando eu deixo escapar, o vírus não é bobo nem nada. Ele começa a perceber que mais pessoas estão vacinadas, ele faz a mutação. Então, nós corremos risco que a Delta cresça e que outras variantes aconteçam também, né? Então, a ideia que eu quero só finalizar aqui é: vacinação é um ato coletivo, é um ato para... é que nem o uso de máscara, é para o outro, não para você. Mas, infelizmente, é difícil, né? As pessoas sempre ficam olhando para si mesmo, né? Para sua proteção. Doutor Nélio, você citou alguns pontos aí que dá para a gente desdobrar em várias perguntas. Uma sobre a variante Delta, que acho que é um assunto que está dominando aí tanto o noticiário quanto de dúvidas da população, sobretudo, como o senhor falou, a vacinação avança, mas chega essa variante aí que traz algumas dúvidas. O professor Raul Palácio, reitor da UENF, por exemplo, deixou uma pergunta aqui especificamente sobre isso, vou trazer para o senhor. Professor Nélio, bom dia, um fraternal abraço. Segundo um artigo que me chegou ontem, no caso anteontem, né, a variante Delta tem uma carga viral 300 vezes maior que a variante anterior. O senhor confirma essa informação? O que isso significa? Professor Raul Palácio, um prazer, uma honra, né? Uma pessoa que eu admiro muito, já conheço já há algum tempo. Essa pergunta, ela volto a dizer que infelizmente é verdade, é pertinente, por quê? Justamente pela explicação que eu dei, né? Se você tem uma modificação no vírus que o faz com atração maior pela célula, entrando mais fácil na célula, então se ele entra mais fácil, mais viremia ele faz. Então a quantidade de vírus que entra é maior, a quantidade de vírus que transmite é maior. Então esse é o problema da variante Delta. Com alguns trabalhos demonstrando, inclusive, capacidade de transmissão até em espaço aberto. Quer dizer, mesmo não na mesma intensidade, né? Vamos dizer assim, é claro, no ambiente aberto continua sendo mais seguro, mas mesmo assim ele tem uma capacidade maior de entrada, né? E as pessoas ficam, a gente pode debater mais um pouquinho mais à frente sobre isso, as pessoas ficam se dando banho de álcool gel, a gente vê as pessoas tomando banho de álcool gel, mas com a máscara no nariz, na boca, né? Com o nariz de fora, por exemplo, né? As pessoas estão mais preocupadas com usar álcool o tempo todo, psicoticamente, né, do que propriamente fazer aquilo que tem que ser feito. Então, o professor Raul Palácio, é verdade, isso é ruim porque se entra mais vírus, a chance do vírus entrar em maior quantidade, é claro que pode causar um transtorno inflamatório maior, não é isso? Então, as consequências inflamatórias no corpo também são maiores. Então, é possível que com isso você tenha um processo inflamatório mais intenso, assim como, se eu tenho mais gente adoecendo, eu vou ter mais morte. Doutor Nélio, a primeira pergunta do Arnaldo é extremamente pertinente e é que a gente gostaria mais de ouvir uma resposta assim definitiva do senhor. E claro, conforme a gente vem acompanhando, até alimentados por informações de pessoas como o senhor, a gente tem uma noção de que a coisa realmente é exatamente como o senhor disse. Não tem uma data prevista, não tem um período. Segundo os especialistas, 70% da população estando vacinada, você teria aí uma diminuição significativa de casos. O que eu queria entender é da seguinte forma: até quando nós vamos ter esse número alto de infectados, esse número alto ainda de mortes? Campos, por exemplo, hoje o jornal Folha da Manhã vem trazendo, em 24 horas 9 pessoas morreram. Se é compilação de dados ou não, né, porque costuma sair sempre assim nas quartas-feiras, uma compilação de sábado, domingo, segunda, e pega, né, aquela coisa toda e atualiza e dá esse número alto. Mas independente disso, são 9 vidas perdidas pela Covid. O influenza, que gerou aquele H1N1, depois H1N2, enfim, se eu estiver errado, o senhor me corrige, por favor. Vem ainda, está em ainda, tanto é que tem, né, a vacina contra a gripe sendo aplicada. A pergunta é: nós vamos conviver com esse coronavírus, como sempre convivemos, mas assim, com um número tão alto de infectados, já que não vai passar, pelo menos ter uma ideia de quando isso vai baixar a pontos assim, da gente não ter morte, talvez só infectados, conforme tem o influenza?
na verdade, essa questão dos casos aqui em Campos, assim, é o que a gente costuma ver muito que acontece no Rio de Janeiro. Campos costuma ser um reflexo do Rio, né, algumas semanas depois, né, em geral, né, tem sido assim, foi assim durante ano passado e este ano. E no Rio está acontecendo, quer dizer, está havendo um aumento expressivo no número de casos e no número de mortes também. E aí a gente fica tentando, para entender isso que você falou, Cláudio, porque a mutação vai ocorrendo, por exemplo, a Delta tem um escape imunológico, então ela é capaz de contaminar pessoas não vacinadas e vacinadas, não é? Então, ele tem essa chance de escapar do sistema imune, já pronto para ele, certo? E é claro que se as pessoas estão com níveis adequados de anticorpos, a chance disso evoluir para um quadro mais grave é bem menor. Mas percebam que eu estou falando que é bem menor, não é nulo. E quando a gente considera isso o idoso, as pessoas idosas, que tomaram vacina lá em fevereiro, né, janeiro, fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, começaram as vacinações da saúde e dos idosos, não é isso? Essas pessoas já está mais do que comprovado que acabou o tempo, a validade acabou. Está na hora de tomar outra dose, né? A terceira dose não tem jeito, ela precisa ser feita o mais breve possível. Aí o que acontece, o quê? Com isso, você começa a ter a persistência do vírus no ambiente. Você está entendendo? Então, que tipo assim, você vê uma onda grande, depois você vê as marolas atrás, né? E isso vai ser persistente, vai continuar. Se a gente pudesse chegar nesse valor que você falou, em 70%, mas a gente ainda está longe disso. A gente está longe disso. A gente fica olhando só a primeira dose, mas a primeira dose não é suficiente. Então, a gente precisa ter 70% para mais das duas doses, para que eu possa ter aquilo que eu falei com vocês. É a tal da imunidade de rebanho, né? São pessoas dentro daquela comunidade que não vão permitir que o vírus circule. Então, vai impedir que o vírus circule. O problema é que quanto mais tempo você dá para o vírus, né, ele tem essa capacidade de começar a fazer escapes, né, e começa a se diferenciar a ponto de, daqui a pouco, a gente está realmente com uma outra... A gente vai ter que fazer o abecedário todo grego aí, né? Não vai parar no delta, não é isso? Então, é claro que a gente até sabe hoje que nós não teremos tantas mutações assim muito importantes, porque já se percebeu que aquela fraçãozinha que eu falei com vocês que fez a mutação, é por ali só que está acontecendo, é só ali. Então também não vai ter tanta criatividade assim para o vírus mudar tanto, né? Mas é ali que mora o objetivo dos cientistas, né? Então, só para finalizar, é o anticorpo, e esse anticorpo tem que ser um anticorpo que funcione, e a vacina, então, precisa ser dada em 2 ou 3 doses, né? A gente está percebendo isso. Talvez, aquela tal medicação que pelo menos a gente parou de ouvir um pouco esse negócio de cloroquina, parou não, né? Ainda está ouvindo, mas diminuiu um pouco, né, a intensidade da inflamação, uma de ivermectina, que é um absurdo, né? Mas a possibilidade de um antiviral, sim, porque os cientistas não estão parados, eles estão correndo atrás de medicamentos. Então, se você junta a vacina com algum medicamento que diminua essa multiplicação, então, tipo assim, eu tive contato com uma pessoa com vírus, eu estou vacinado, mas eu vou tomar uma medicação profilática, entendeu? Vou prevenir tomando os medicamentos. Isso está em curso, está em curso. E agora recebemos com a maior alegria a USP e a Unifesp está já praticamente pronta uma vacina intranasal. Essa vacina intranasal ela vai ser fundamental, porque ela vai justamente agir não só no corpo, mas no local, impedindo que o vírus entre. Entendeu? Essa vacina está pronta, infelizmente vivemos nesse país que a biotecnologia ainda engatinha, então a instituição vai precisar de outros países para poder acreditar nisso e ir em frente, mas está aí uma coisa interessante, você pegar uma vacina, uma pessoa vacinada, e usar essa vacina tópica intranasal, que tem muito mais facilidade de aplicação, né? Provavelmente teremos uma rejeição menor, né? E nós vamos ter mais gente protegida. Agora nessa questão, Arnaldo, a gente está falando... Oi, Nogueira. Desculpa, perdão. Só te atrapalhar um pouquinho, já que o doutor Nélio falou sobre vacinação de primeira e segunda dose, a gente vai naturalmente deixar isso para o segundo bloco, mas só informar
acho que talvez você tenha também esses dados, pode conferir aí comigo. Hoje no Brasil, com ao menos uma dose, 61,1% da população. Ao menos uma, tem 61,1%. E totalmente vacinados, né, com 2 doses, 26,8%, que é onde o doutor Nélio fala, né, que está muito longe, claro, dos 70% desejados aí. O que representa aqui em termos de número de pessoas, 56 milhões e 800 mil brasileiros vacinados com as 2 doses. Só colocar isso aí. Essa questão do andamento da vacinação às vezes preocupa muito, né, doutor Nélio? Então, vou pegar um gancho nisso aí. Queria uma análise do senhor sobre a marcha da vacinação em campos chegando aí aos adolescentes, mas existe muita contestação sobre a questão da cobertura vacinal. Será que está avançando a faixa etária, mas realmente vacinou a faixa etária anterior? O pessoal de acima de 18 anos foi realmente 100% vacinado, ou existe essa falsa impressão de uma cobertura vacinal ampla quando você amplia a faixa de vacinação? Ronaldo, o que acontece é o seguinte, eu vejo um trabalho assim, hercúleo, né, da Secretaria, do Charbel, do Rodrigo, né? A gente pode, é claro que estava até conversando antes aqui em off com o Cláudio, a situação hoje que nós vivemos é uma situação muito peculiar, né? É uma quantidade de vacinas que precisam ser contabilizadas, né? Existe uma quantidade de pessoas, graças a Deus, melhor do que os Estados Unidos, que querem vacinar, né? Em comparação lá com a América, a gente está melhor nessa situação. Mas o problema é o seguinte, a questão logística não é fácil. Então, é óbvio que se abre o espaço para as pessoas vacinarem, mas ainda existem aquelas pessoas que não querem, têm medo e, por questões políticas e ideológicas, não vacinam. Isso ainda existe. Então, a gente não tem como garantir que é 100%, né? Não é mesmo, né? Tem muita gente, eu conheço várias pessoas que decidiram não se vacinar, né? Uma atitude da pessoa. Aí vem aquela questão que eu falei, egoísta, né? Isso é uma atitude egoísta. Você não está pensando no outro, você está pensando em você. Então, para o lado negativo, né? Se fosse pelo menos para o lado positivo de se vacinar. Quando você falou aí da questão da mortalidade, né? Aqui em Campos, né? Parece que houve uma quantidade um pouco maior do que esperado, não é isso? De ontem para hoje. Esse número de mortes que está aumentando, sim, progressivamente. Eu conversei com o Charbel recentemente, ontem mesmo, né? E ele me disse isso, ele me passou uma mensagem falando justamente isso. Quer dizer, na verdade, há um aumento de um mês para cá, não é de agora. Quando você vê alguém morrendo agora, não é porque pegou Covid agora, né? É alguém que já estava internado já há algum tempo, em geral, né? Então, é um reflexo de algumas semanas atrás, não é isso? Então, essa questão da implementação da vacinação por faixa etária está caminhando, tá, não? Eu acho que está caminhando de forma efetiva, da melhor forma possível. Tem problemas? Tem. Tem filas, às vezes? Tem. Tem desencontros? Tem, óbvio, faz parte do processo. Mas dizer que a maior parte, 100% vacinada, não. E outra coisa, temos que ficar de olho. Nós vamos, Estado do Rio de Janeiro, a partir de... A cidade do Rio, eu acredito que Campos também deve fazer, a partir de setembro, já começa a usar a terceira dose da vacinação dos idosos. Tá? Vocês percebam bem, idosos com mais de 80 anos de idade, que receberam a Coronavac, por exemplo, tem mais ou menos 80% de chance de não morrer, mas tem 20% de chance de morrer. Se eu pego o idoso de 90 anos, ele tem chance de 30%, ele apenas tem uma proteção de 30%. Olha só, ele tem uma chance enorme de evoluir para a óbito. E não é só isso, claro, a gente não quer perder nossos idosos, mas principalmente essas pessoas subvacinadas geram mais variantes. Então, a gente tem que fazer concomitante o adolescente, e existe até alguns estudos científicos mostrando que ainda é melhor priorizar a terceira dose do idoso que o adolescente. Por quê? Porque ainda, claro, que se você pegar um corte, botar grupos de idosos e adolescentes dentro do hospital, e adultos, bota todo mundo dentro do hospital internado, quem é que morre mais? Não é o adolescente, não é o jovem. Quem morre mais é o idoso.
Tá? Ah, não, mas está morrendo mais jovem. Peraí. Né? O jovem está se expondo mais. O jovem está aparecendo mais, está tendo realmente mais. Mas por quê? O idoso, ele se preserva de alguma forma. Entendeu? Então, realmente, Arnaldo, essas contas não batem. Não batem, a gente não pode considerar que tenha 100% da faixa etária vacinada, não. As repescagens são muito importantes de se continuar fazendo. Eu acredito que agora, no próximo mês, nós vamos ter um quantitativo ainda maior de vacina, que a Pfizer vai trazer um quantitativo de vacina importante, né, para o Brasil, né, o Ministério da Saúde. Finalmente, né, depois de um hiato enorme de um Ministério da Saúde acéfalo, completamente acéfalo, totalmente na mão do presidente da República, nós temos um secretário hoje, um ministro da Saúde, que ele não é acéfalo, ele vem de uma sociedade científica e se propõe fazer o correto, porém, ele faz parte, né, de um time, faz parte de um comando que ele precisa respeitar. E eu vou dizer a você, dos piores, assim, ele é o melhor, porque ele conseguiu implementar e está conseguindo caminhar, né? Talvez falando o que o presidente quer ouvir, né? Mas cumprindo o que tem que fazer, pelo menos em parte, né? Claro, temos muitas críticas, mas se eu olhar para o passado recente, eu vou dizer que nós estamos bem melhor do que estávamos antes. Eu diria, então, que no caso ele não é nem o melhor, é o menos pior, né? Por aí. Mas uma análise criteriosa vindo do senhor, a gente entende, acima de tudo, respeita, assim. E, de fato, tem chamado mais a atenção aí, são os discursos do ministro da Educação. Parece que puxou para ele a responsabilidade, ou foi ordenada a fazer o que está fazendo, não sei. É lamentável, assim como eu lamento quando o ministro da Saúde acaba falando que ele diz, né, como diz outro. Ele falou uma coisa e fala outra coisa, mas ali é claramente sob comando, né? Mas desde que não haja uma interrupção, uma ruptura do processo, você vê como o Brasil, que coisa mais assim, impressionante, maravilhosa, você vê o país, o potencial do país, vacinando 2 milhões de pessoas por dia. Isso está acontecendo nos últimos dias. Isso mostra o potencial do nosso PNI, nosso Programa Nacional de Imunização, que é consistente, não é nenhum maluco que vai mexer nisso, não. Ele é consistente, nós somos capazes de vacinar, sim, mais de 2 milhões de pessoas por dia. Isso é muito maravilhoso, né? Enquanto os outros países têm uma dificuldade tremenda de fazer isso, né? Aliás, o doutor Frederico Paes, que é vice-prefeito hoje, sempre falou aqui sobre a capacidade de vacinação de Campos, em especial, que ele é da área também, né, administrativa de hospital, foi diretor do Hospital Plantadores de Cana, né, então ele entende e conhece um pouco dessa questão, desse PNI, que não é de agora, né, Nélio? Isso é antigo. Verdade, verdade. É bem antigo, né? Já é tradicional. O Brasil é um dos melhores vacinadores do mundo, sempre foram. Não tinha vacina, né? O problema é que não tinha vacina. Não foi adquirida a vacina no tempo certo, né? Infelizmente houve um enrolo muito grande, mas agora a perspectiva que eu falei, a partir do mês que vem agora, são muitas doses Pfizer que chegam, e essa questão, eu acho que a gente vai discutir isso talvez mais à frente, mas a intercambiabilidade das vacinas, você pode vacinar uma, usar outra, mas depois a gente conversa sobre isso. Perfeito. Arnaldo, 7h34, vamos fazer uma pausa rápida aqui, ok? E o Tiago Rangel, por exemplo, está comentando aqui, ó. Bom dia, parabéns ao doutor Nélio por trazer a informação correta. Transmitido aí o senhor, doutor. Obrigado. E a gente faz uma pausa rápida então, doutor Nélio, e a gente volta na sequência, você que está em casa nos acompanhando também, ou pela internet aí no streaming, no Face, no YouTube, no Instagram. Continue ligado, a gente volta em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.